Pessoal, nós terminamos nosso encontro exatamente nesse quadro aí, certo? Esse quadro aí é o quê? Toda a composição da ZDP, vocês definiram muito bem isso aí. Agora nós vamos tentar esmiuçar todos esses elementos aí para que haja um total domínio da parte de vocês, porque a ZDP é um dos elementos mais importantes no campo da aprendizagem na teoria de Vygotsky, que é o sócio interacionista, ok? Então, nós passamos por aqui, e agora chegamos aqui. Olha, crianças com iguais, até bom vocês atentarem para isso, né? Crianças com iguais níveis de desenvolvimento mental, não quer dizer que elas vão ter sempre o mesmo rendimento num quadro avaliativo, tá? Elas são absolutamente normais, absolutamente legais, elas passaram pelo quadro da ZDP, elas apresentaram aquilo que elas já sabiam, que era o real, e elas conseguiram galgar as posições que é exatamente o potencial. Mas, na hora de se fazer uma avaliação, o resultado pode vir diferente, porque não existe dois iguais, né? Não existe dois iguais. Então, as crianças com iguais níveis de desenvolvimento mental pode variar enormemente na aprendizagem com a orientação de um professor. Idades mentais diferentes, caminhos de aprendizados diferentes. Esta distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial chama-se o quê? Chama-se exatamente isso aí, ó, ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. E como é que isso funciona mais uma vez? Funciona assim. Eu tenho aqui nesta seta exatamente o elo de ligação, né? O elo de ligação, que no nosso caso é exatamente a figura do professor que vai fazer a ligação entre esses dois elementos, ó, o nível de desenvolvimento real. Então, esse aluno aqui, ele entrou na aula para estudar determinado assunto, sabendo de tudo quanto aconteceu antes, né? Ele já domina o saber, eu vou pegar esse saber dele que é real e vou levá-lo ao saber que, de fato, ele precisa alcançar. Já alcançou o real, agora precisa alcançar o potencial. Então, aqui está exatamente o quadro, né? Eu vou trabalhar esse menino, vou trazê-lo para cá. E assim a coisa vai caminhar até que ele desista de viver, ok? Então, zona de desenvolvimento proximal é exatamente esse tchan bem especial que nós estamos trabalhando nesse contexto todo, ok? Entra a questão maturacional, que a maturacional é exatamente o estado embrionário, né? Que é o genético, entra nesse processo de intermediação com o meio onde ele se insere. Presta atenção nisso aqui, olha. Permite delinear, a ZDP permite delinear. O que é delinear? Que é medir, né? Aproximar, interpretar satisfatoriamente. Então, permite delinear o futuro imediato da criança e seu estado dinâmico de desenvolvimento. Então, a ZDP pega o ontem, né? O ontem, e faz ele chegar num depois, que é o passado e o futuro. Outra questão interessante é esta aqui. Além disso, a ZDP pode o quê? Aumentar de forma acentuada a eficiência e a utilidade da aplicação de métodos diagnósticos do desenvolvimento mental, problemas dentro do contexto educacional. Então, o que é que eu vou utilizar? Lembra que apliquei uma prova, um aluno ele tirou 10, outro tirou 6, outra prova tirou 10, outro tirou 6, aí eu vou mudar os meus métodos, eu vou criar um diagnóstico para saber qual o problema, por que um tira 10 e o outro tira 6, para depois de uma série de avaliações, uma série de métodos aplicados, avaliativos, etc., eu escrever mais próximo da verdade possível por que aquele aluno não consegue ultrapassar o 6, mesmo tendo um professor que esteja investindo e usando os métodos mais variados possíveis, ok? Então, a ZDP permite delinear o futuro imediato, que é o que vem, e, além disso, ela pode aumentar de forma acentuada a eficiência, né? Engordar a capacidade do aluno para que ele domine, se desenvolva no campo da educação. A zona proximal de distância, a ZDP, é exatamente isso aí, repetindo a situação, certo? Ok? Então, vamos mais adiante, ainda dentro desse quadro da ZDP, porque, com certeza, vocês vão escrever muita coisa sobre isso, né? Ela nos traz que novidade? Olha, distância entre real potencial. O que é o real? O que ele domina. Num real,
Eu vou usar aqui expressões assim meia forçada, tá? No real, o aluno não precisa de ajuda. No real, o aluno não vai precisar do professor. No real, o próprio aluno pode trabalhar o seu aperfeiçoamento. Por quê? Porque ele já domina, né? O Educare e o Educere. Já entrou o conhecimento nele, ele já desenvolveu esse conhecimento, ele já aprendeu o conhecimento e ele vai estar pronto para responder satisfatoriamente o que a ele for perguntado dentro do desenvolvimento real dele. Ok? Aí vem o segundo nível, que é o potencial. No potencial, ele não consegue fazer só. Num potencial, ele não vai responder as perguntas satisfatoriamente. No potencial, ele vai precisar de ajuda significativa, que é a ajuda do professor. Pode falar. Essa questão do Educare e do Educere, como é que é? Vai já chegar aí. Só um pouquinho aí, tá? Vai já chegar. Vamos lá, vem comigo. Nível de desenvolvimento real. Define funções que já amadureceram. Mais uma vez, nunca esqueçam disso. O real é o que você sabe. O real não é tchan-tchan, não. Né? É o conhecimento real. É aquilo que você domina. Não há... Aliás, você deve ter visto em momentos passados que Piaget disse assim, Vygotsky disse assim, não gaste tempo focando no real. Gaste tempo focando no que vem, que é num potencial, certo? Então, a zona de desenvolvimento proximal define funções que estão em processo de maturação, obviamente é o potencial, né? Estão em estado embrionário e permite delinear o futuro imediato da criança e seu estado dinâmico de desenvolvimento. Ou seja, esse quadro aqui seria, não vou dizer definição, que quem define termina, né? Uma conceituação com palavras diferenciadas para dizer o que é a famosa ZDP vygotskiana, certo? E preste bastante atenção nisso aqui. Me acompanhe. O estado de desenvolvimento mental. Começou a mexer alguma coisinha diferente, tá? O estado de desenvolvimento mental. Por que desenvolvimento mental? Porque a aprendizagem está ligado ao cognoscente, ok? Só pode ser determinada. Aqui tem coisas que eu acredito que no futuro próximo, vocês mesmos estudando, com as pesquisas de vocês, né, com as criações de vocês, é provável que venham palavras diferentes para serem colocadas aqui dentro desse campo, porque eu acho ele assim muito preso, sabe? Muito preso. Mas não tem como fugir até agora. Até agora é isso aí. O estado de desenvolvimento mental só pode ser determinado se forem revelados os seus dois níveis. Quais são os dois níveis do desenvolvimento mental do ser humano? Real e proximal. Real e proximal. O que eu sei e o que eu vou saber. O que eu sei e o que eu vou saber. De modo que qualquer diagnóstico no campo do desenvolvimento mental de um ser humano tem que levar em consideração esses dois elementos. O que ele sabe e o que ele precisa saber. No momento que for feita essa mediação entre o lá e o cá, e ele atendeu às necessidades, a gente bate palma porque ele conseguiu atingir o seu nível, o seu objetivo, ok? Então, zona de desenvolvimento proximal, tem esse quadrinho aí, ó, esse quadrinho bem especial, mais uma vez, né? Desenvolvimento atual ou real, o potencial, o que vem. Está aqui a setinha, está aqui o mestre, está aqui você, certo? Aqui para baixo diz o quê? O que é o atual? O atual, capacidade de solução de problemas. Olha, aqui nessa parte esquerda, o aluno não vai ter problema. Aliás, ele faz ajudar o professor. Tem aluno em sala de aula, vocês sabem disso, que faz ajudar a gente, né? Faz uma pergunta, ele responde, está sempre ali, aqueles alunos que sempre dedicam um tempo bem significativo, ou tem uma capacidade de aprendizagem muito aguçada, é difícil, mas tem, e acaba ajudando os professores e muitos colegas. Eu mesmo sempre fiz isso nas escolas por onde coordenei. Eu pegava aqueles alunos que tinham maiores domínios, por exemplo, em física, aquele aluno muito bom em física, eu chegava para ele, né, claro, tem que uma lábia bem especial, dizer, rapaz, você gosta de física, você sabe física, você vai se aperfeiçoar na física. Eu vou criar aqui uma possibilidade aqui para você se aperfeiçoar. Eu vou criar aqui um horário que você pode, vou trazer alunos aqui que têm dificuldade na física e você vai trabalhar com eles, você vai se aperfeiçoar e ainda vai
ajudar os seus colegas. Eu fazia os blocos de estudos, né? Não é muito não, 5 alunos, no máximo 8 alunos. Chamava aquele aluno, sabe, daqui, vai para cá, entra naquela sala, o que é que você precisa, tal, 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 tal. E os meninos, às vezes, aprendiam muito mais do que com o professor, né? Vocês sabem que isso é real, ok? Pois bem, então tem aqui, ó, capacidade de solução de problemas na esquerda, mas na direita, me permita aqui o termo, tá? Coitadinho, ele não consegue fazer só. Por que ele não consegue fazer só? Porque ele ainda não dominou o conhecimento potencial, certo? Capacidade de solução de problemas, ele precisa de um socorro, e esse socorro está aqui nessa barrazinha azul. Conhecer este processo da criança é fundamental para diagnosticar os ciclos completados e os que estão em vias de formação. Mas, Deusimar, isso aqui é papel do professor? A priori, não. Mas não existe ninguém melhor para traçar um diagnóstico, eu vou chamar aqui de quase perfeito, no que diz respeito ao aluno que tem dificuldade de aprendizagem. Imagine que eu sou seu coordenador, por que aquele aluno não consegue aprender? Por quê? Ora, ele fica 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas com você, você tem condição de medir, e para isso tem que estudar, né? Não vai estudar só pedagogia, vai estudar todas essas situações que lidam com o ser humano, com a dificuldade de aprendizagem, com os transtornos de aprendizagem, esse universo de coisas que pesam sobre muitos alunos, muitas crianças, que impedem ela externar os seus domínios no campo da aprendizagem. Aí você vai só pontuando, porque o professor não é mais aquele, olha, presta atenção, ele não é mais aquele repassador de conteúdo, nunca foi. As malditas tendências pedagógicas criadas pelos homens, e eu estou trabalhando isso com a turma de amanhã, pela manhã, por exemplo, tendências pedagógicas as mais absurdas que aconteceram ao longo dos tempos, e até hoje ainda tem algumas aí que estão truncando o saber. Não é? Mas o professor ele precisa ter domínio sobre estas questões. Beleza? Muito bem. Até agora, nada a perguntar, isso é muito bom. Vamos aqui, recordar é viver. Então, veja isso aqui, ó. Sabe que eu te faço um bem danado, então vem comigo. Olha, quem se lembra? Quem se lembra? Isso aqui é um outro quadro de Vygotsky. Só que esse aqui foi apresentado por Piaget. Se vocês observarem, há uma semelhança quase que perfeita. À esquerda nós temos aqui o sujeito, nós temos o contexto onde está o saber que o sujeito precisa dominar, mas ele precisa assimilar. Já vem aqui o educar e o educere, tá? Ele precisa assimilar. Então, ele não sabe, ele está aqui num real, o objeto do conhecimento que está aqui à sua esquerda é exatamente o potencial que ele precisa dominar. Então, ele assimilou, certo? Se ele assimilou, ele aprendeu. Se ele aprendeu, ele está livre dos problemas, ele já sabe resolver os seus problemas. Aí vem para o outro lado. Olha como é que está a setinha. Na esquerda está entrando, à direita está saindo. Por que está saindo? Porque ele assimilou e agora ele se acomodou. Eu tenho dito que esse acomodar não é entrar na zona de conforto. Esse acomodar é entrar num campo de satisfação quanto àquilo que ele tinha que dominar, que agora domina, certo? Então, ele assimilou, ele acomodou. Aí vem um processo de adaptação que o leva a um equilíbrio entre assimilação e acomodação, ou seja, ele está agora absolutamente tranquilo quanto ao saber, ok? Aí é onde entra aqui, ó. Aí é onde entra aqui. Só um instantinho, tá? Vamos ver o outro lado da sentença psicogênica da formação de desenvolvimento do ser segundo Vygotsky. Olha aqui. Olha aqui. Tá aqui o quadro todo, tá? Ó. Desenvolvimento humano, Vygotsky. Começa o homem biológico. Semenzinho, né? Os dois sêmen, masculino e feminino, formou um ser humano. Está aqui o homem biológico. Ele vai ficar só nisso aí? Se ficar só nisso aí, ele não vai aprender nem dar bom dia. Ele entra num contexto social. Ele tem uma convivência social a começar do berço. Daqui a 10 minutos cai o primeiro. Eu dou já a palavra para você. Então, ele tem um contexto social a começar no berço, que deveria ser a maior fonte de ensinamento do ser humano, ser exatamente o seu berço, a sua casa. A primeira sala de aula deveria ser a sua cozinha, a sua sala, o seu quarto, deveria ser. Infelizmente, para muitos,
eu não sei se eu vou dizer, acaba sendo a pior, né? Acaba sendo a pior, mas deixa para lá. Homem biológico, convivência social, e aí ele se torna um ser humano completo. Esse completo aqui, claro que não é em termos absolutos, mas é um linguajar que mostra que, na verdade, agora ele está pronto para isso aqui, olha. Aqui, biológico, convivência social e ser humano completo, aprendizagem nas relações sociais, que é esse meio aqui, contribui para a construção de conhecimentos que darão suporte ao desenvolvimento mental para a vida toda, do berço até a entrada do caixão. Quem falou, professor, tem a palavra, pode falar. Foi aqui, aquela questão da assimilação da criança e da acomodação, tem relação com a ZDP? Tem. Tem, né? eu diria que é a ZDP com outras palavras, Com outras palavras. Olha, ele está aqui na assimilação, certo? Ele só domina isso aqui, o outro lado ele não domina. Tanto é que o outro lado está acontecendo o quê? A setinha está saindo dele. Se fizerem a pergunta que estão fazendo aqui na primeira parte desse conteúdo, ele não responde. Certo? Ele vai responder o que ele assimilou. Então, vamos chamar aqui, esse sujeito aqui da direita, ele é exatamente o sujeito que não vai ter problema porque ele já está no conhecimento real. Ele aprendeu aqui, está no real, e agora no direito ele está dando a sua resposta satisfatória, certo? Então, é a ZDP com outras palavras. Agora, é interessante a gente observar isso aqui, porque na ZDP a gente sabe que o real ele não tem mais problema, no potencial ele tem problema. Resolveu, vem para o real e assim sucessivamente. Assim é com Piaget. Né? Vai ser a mesma coisa. Assimila, acomoda, adapta-se, equilibra. Assimila, acomoda, adapta-se, equilibra. Aí, ó, círculo vicioso enquanto vida tiver. Ok? Tranquilo, né? Pois vamos continuar enquanto o tempo nos permite. Estávamos aqui, né, outro lado, estava exatamente concluindo essa parte aqui, onde mostra que as relações sociais... Olha, Vygotsky, ele não disse isso não, tá? Mas Vygotsky quase disse que o biológico sem o social faz dele um ser irracional. Quase disse. Com outras palavras, ele quase fala isso aí. Querem ver? Olha aqui, ó. Desenvolvimento em Vygotsky diz assim, para ele, o processo, atenção para esta equação, tá? Atenção. Está entrando agora no cenário um assunto muito rico em Vygotsky, que são exatamente as funções psicológicas. Nós estamos saindo da aprendizagem? Eu diria que quase que sim. Nós estamos entrando agora em uma outra fase de desenvolvimento em Vygotsky, que é exatamente o processo das funções psicológicas. Vygotsky fala de duas funções psicológicas, a elementar e a superior. Não tem outra, só tem essas duas, certo? Então, ele criou a seguinte equação. Nascimento é igual a funções psicológicas elementares, e já já vocês vão saber o que é isso, mais aprendizado da cultura, envolvimento com o meio social, que resulta nas funções psicológicas superiores. Então, essa equação do desenvolvimento das funções psicológicas, segundo a teoria de Vygotsky, obedece esta equação aí. Se, porventura, eu colocar uma questão, né, dentro desse desenvolvimento das funções psicológicas de Vygotsky, eu vou pegar esses elementos aqui, eu posso fazer algumas mutretagens, né, pedagógicas, me permita aqui esse termo, e vou pedir para vocês fazerem uma arrumação, arrumem esses elementos aí, de modo a dar coerência na teoria de Vygotsky, segundo as funções psicológicas, ok? Aí, a partir daqui, vem esse quadro aqui, olha. Processo psicológico elementar, controlada pelo meio, relacionada com o modelo estímulo-resposta. O que é o modelo estímulo-resposta? Pergunta, motiva, satisfaz, responde. Pergunta, motiva, satisfaz, responde. Aí vem esse processo elementar, olha aqui, ó, elementar. Ele é controlado pelo meio. Então, o meio rege o elementar. Ao reger o elementar,
faz com que ele se relacione a um modelo estímulo-resposta. Acabei de dizer para vocês, né, que eu não sei se felizmente ou infelizmente, eu vou usar felizmente. Felizmente, nossos pais são os primeiros modelos que nos levam à aprendizagem. Ou seja, que deveria levar, mas vou usar aqui como levar, certo? Aí vem, quando esse meu me controle, eu tenho esse modelo para seguir, aí eu altero os meus comportamentos, as minhas atitudes. E este meu comportamento, ele é determinado por quê? Pela estimulação do meio. Aí eu coloco para vocês pensarem, para o bem ou para o mal. Por quê? Porque nós sabemos que o meio, se nós ficarmos na dependência dele totalmente, nós podemos embarcar numa canoa furada. Porque a gente pode pegar, nesse contexto, um modelo, alguém que tenha interesse em nós negativos, que tem intenção em nós negativos, está aí, não é? O meio aí, você sai aí com um relógio especial, etc., com a sua carteira, com o seu celular, daqui a pouco chega um meio esquisito, aponta para você uma arma, pede o celular, vou usar aqui celular, se você não der, você pode perder a vida, né? Então, o meio onde estamos inseridos, ele pode também nos fazer o mal. Eu quero que vocês entendam aqui, isso aqui é o caminho do elementar. O elementar, ele é controlado pelo meio, então o meio rege uma função significativa na vida dele. Tem os modelos e aí vem a mudança comportamental. Aí continua aqui, ó. Vygotsky tinha uma preocupação central. Ele queria as funções psicológicas superiores, ele não queria o elementar. Mas do elementar, ele queria exatamente os superiores. E veja como é que os superiores acontecem. Olha o elementar, controlado pelo meio, relacionado com o modelo estímulo-resposta, comportamento é determinado pela simulação do meio para o bem ou para o mal, e agora, tipicamente humana. E, Deus e mais, e o elementar é tipicamente humana? Também. Mas este aqui, ele é especialmente humano, que são as funções psicológicas superiores. Por que é tipicamente humana? Porque elas seguem essas 4 cadeias, ou seja, características humanas. Elas são intencionais, só o ser humano tem isso. Elas são conscientes, só o ser humano tem isso. Elas são controladas, só o ser humano pode e sabe controlar as suas emoções de si para consigo, e elas são voluntárias, né? Então, essas funções psicológicas superiores, elas passam por este corredor aí. Elas são intencionais, sempre tem uma intenção em fazê-lo. Elas são conscientemente, então elas são recebidas de forma satisfatória e saem também de forma satisfatória. Elas são controladas? São. Eu só vou avançar se for conveniente, se não for conveniente, eu não avanço. Elas são voluntárias? São voluntárias sim. Não existe nenhuma obrigatoriedade para isso. Ok? Gente, peraí, faltou um minuto, tá? Eu vou parar aqui e vou deixar vocês falarem. Eu não vou deixar você falar. Você sabe que vai cair automaticamente e eu só vou pedir a vocês 5 minutinhos que eu quero usar esse vídeo, ele vai passar por um processo e logo eu aviso para os meninos, para o René, e abro logo a sala. Não demorem em voltar, por favor. Diga lá. Essa aprendizagem aí é aquela aprendizagem potencial, né? Caracterizado por ela, né? Exatamente. Porque o ser está sempre em potência. Exatamente. Bem colocado por você. Beleza? Uma aguinha, 5 minutinhos. E vamos que vamos. Vou voltar exatamente aqui. É muito importante estas funções. Nós temos que saber disso, sair daqui hoje sabendo, dominando isso aí. Show? Show, professor. Vai cair.